A Fórmula 1 já está pronta para o Grande Prêmio da Hungria, uma pista que costuma gerar corridas espetaculares. Nesse ano, há uma certa preocupação com a supremacia absoluta, gritante da Mercedes. Mas lá em Hungaroring, a situação não deve ser tão confortável quanto foi nas duas primeiras etapas no Red Bull Ring. São circuitos totalmente diferentes. O circuito húngaro é curto, 4.300 metros, de baixa velocidade, são 16 curvas com 13 freadas intensas. E nessas freadas intensas pode estar a razão dessa menor facilidade da Mercedes que está sendo esperada. Tem uma explicação para isso. Na Áustria, com poucas freadas, o sistema de recuperação de energia da Red Bull, ou melhor, do motor Honda, não funcionou tão bem quanto o da Mercedes. São limitações naturais de cada projeto. Para se ter uma noção do que isso significava em termos de velocidade e, portanto, de tempo, quando a Mercedes e o Red Bull cruzavam a linha de chegada, a diferença de velocidade entre eles era de 2 a 3 quilômetros. Mas quando eles chegavam no speed trap, no final da reta, na freada da curva 1, essa diferença tinha crescido para uma média de 9 a 11 km por hora. Essa diferença se origina nas freadas, o sistema de recuperação de energia cinética, ou seja, a energia que se recupera, que se consegue da força da freada. Na Hungria, são muito mais freadas, isso realmente não vai acontecer. Sem contar que é uma reta curta, uma reta de 800 metros. Por isso, a Red Bull deve contar com esses 160 cavalos que esse sistema dá durante toda a volta. Vai ser, sem dúvida, mais equilibrado. No ano passado, por exemplo, a pole position na melhor volta da corrida ficaram com Max Verstappen. A vitória ficou com Lewis Hamilton, mas foi muito mais uma vitória estratégica do que uma vitória de velocidade, de superioridade, com melhor performance, como foi na Áustria. Para quem não se lembra, quando faltavam 22 voltas, Verstappen era um líder confortável e os dois estavam com os pneus duros bastante usados. A Mercedes, então, chamou o Hamilton para os boxes, colocou pneus médios e mandou ele de volta para a pista. Ele tinha que tirar 19 segundos do Verstappen. Ele guiou como se fosse prova de classificação, no limite o tempo todo. Faltando 4 voltas, ele encostou no Verstappen e passou. Verstappen nem resistiu muito, porque sabia que não adiantava nada. Não ia mesmo conseguir aquela vitória. Mas foi uma corrida espetacular, como sempre é lá no Hungaroring. Nessa corrida vão se repetir os mesmos pneus que foram usados nas duas corridas da Áustria. O C2, C3 e o C4. C2 é o mais duro, C3 é o médio, C4 é o macio. É a faixa intermediária da Pirelli. Normalmente faz muito calor durante o fim de semana do Grande Prêmio da Hungria, o que é um problema para a Mercedes. Mas não é essa a previsão para esse ano. A previsão para sexta-feira é de 24 graus de temperatura, pancadas de chuva na parte da manhã, o que já pode arruinar o primeiro treino livre. O segundo, na parte da tarde, deve ser nessa faixa de temperatura, amena, nublado, mas sem chuva. Sábado, temperatura amena, 24 graus, nublado, sem chuva. Domingo, 25 graus, nublado, sem chuva. Isso favorece a Mercedes, que tem um problema já tradicional de refrigeração e também gasta muito os pneus traseiros. Quanto mais calor, mais difícil controlar o desgaste de pneus. Um tema que vai chamar muita atenção durante esse fim de semana também é o protesto da Renault contra a Racing Point. Desde a pré-temporada, quando a Racing Point trouxe para a pista um carro que é uma cópia, sem dúvida, cópia assumida da Mercedes do ano passado, duas equipes principalmente se mostraram muito descontentes com isso: a McLaren e a Renault. Isso porque uma equipe que tem um orçamento menor, que gasta muito menos, fez um carro copiado do que McLaren e Renault e começou a andar na frente. Tem uma possibilidade grande de andar na frente de Renault, McLaren e de muitos outros carros, inclusive a Ferrari, e com isso ganharam a posição, 2 ou 3 posições que normalmente seriam da Renault e da McLaren, na classificação final do Campeonato Mundial de Construtores.
e por isso ganharam um prêmio maior. Todas as equipes do segundo pelotão estão descontentes com essa situação. E a Renault resolveu protestar depois do Grande Prêmio da Áustria, quando os dois carros da Racing Point chegaram à frente do carro do Daniel Ricciardo, da Renault. Ela protestou a tomada de ar de freios porque é a parte mais simples de se verificar. Se ela protestasse, por exemplo, toda a carenagem, levaria semanas, talvez um mês até, para a FIA examinar todos os detalhes e concluir se foi ou não copiado do carro da Mercedes. Sim, o carro foi copiado, a própria Racing Point admite, mas existe, pelo regulamento, uma lista de peças que não podem ser copiadas. Elas têm que ser feitas pela própria equipe ou compradas de uma equipe, fábrica, algum fornecedor que não seja um concorrente no campeonato. E a Mercedes é um concorrente no campeonato. Pelo que se viu externamente, essas tomadas, esses dutos, são bem parecidos externamente com os da Mercedes. Mas o problema não está no externo, porque com fotografias você pode copiar. E a própria Racing Point diz claramente, admite que recorreu a fotografias para fazer uma reprodução do carro da Mercedes do ano passado. Mas a eficiência do duto está presa principalmente à sua parte interna, onde circula o ar, que não aparece nas fotografias. Se houver similaridade dentro desse duto, dentro dessa tomada de ar, aí fica caracterizado, sim, a cópia. Caso fique constatado que o duto internamente é realmente copiado do da Mercedes, sobra uma outra dúvida, e essa dúvida abrange a própria Mercedes. Como a Racing Point pode ter obtido ou o molde ou a planta, os detalhes internos do duto? Só mesmo com a colaboração da Mercedes. Mercedes que vende para a Racing Point suspensão, câmbio, motor, várias e várias peças. O protesto da Renault, que é negado enfaticamente pela Racing Point, é exatamente esse, que a Racing Point teve acesso aos detalhes internos do duto da Mercedes. Como ela poderia fazer isso sem a cooperação da Mercedes? É uma situação bastante complicada. A Racing Point diz que trabalhou todo o ano em contato com a FIA, perguntando o que poderia ou não poderia fazer nessa reprodução do carro da Mercedes do ano passado. Por isso se diz absolutamente tranquilo. Não sei se é realmente o caso de alguém ficar tranquilo nessa situação. Os comissários técnicos da Hungria vão examinar, vai ter um veredito. Se for constatado que é uma cópia, a Racing Point imediatamente vai ter que trocar seus dutos. Vai ter que usar um outro tipo de refrigeração de freios. E lá os freios são muito exigidos. E também vai ter uma perturbação aerodinâmica, porque os dutos fazem parte desse pacote. Resta ver daí para frente qual vai ser a medida tomada pela FIA, que aí vai abranger também a Mercedes. Ou não vai dar nada. Mas até se chegar a esse ponto, esse é o assunto dominante da Fórmula 1, até ter uma verificação real da FIA sobre esse assunto. Eu volto na sexta-feira com análise do que aconteceu nas duas primeiras sessões de treinos livres. Até lá!